Boa noite, amada igreja, aos nossos amados internautas, aqueles que nos acompanharão a partir de agora, irão receber a palavra do nosso Deus, crescer nesta graça, neste conhecimento e receber a herança dos santos por meio da fé. Nós continuamos a falar sobre família. Nós temos entendido pela palavra de Deus aquilo que Deus chama de família. Amém? Aquilo que Deus julga ser família e aquilo que é diante dos olhos do Senhor famílias reconhecidas como famílias benditas do Senhor. A palavra está nos revelando isso, a palavra está nos mostrando, a palavra está identificando quem é família bendita do Senhor. E esta é a profecia para as nossas famílias neste ano. As nossas famílias se tornando famílias benditas do Senhor. E reconhecidas pelos povos, ou seja, reconhecida por outras pessoas, por outras famílias, como família bendita do Senhor. E a mensagem de hoje, o tema da mensagem, é aprender a falar e também a calar. Ok? Nós vamos falar de um modo geral a respeito deste assunto, porque é um assunto que muito nos importa como cristãos. É um assunto que muito nos diz respeito como pessoas chamadas por Jesus para viverem o Evangelho. Mas nós vamos colocar isso principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro das nossas casas, das nossas famílias. Amém, igreja? Ok? Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Nós vamos aprender o tempo de estar calado e o tempo de falar. Quando falar, o que falar e quando se calar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por tantos benefícios concedidos a nós. O que te daremos, Senhor, por tantos benefícios? O que te daremos, Senhor, por estas ricas instruções que o Senhor tem nos dado para abençoar, para edificar a nossa família, Senhor? Senhor, o que te daremos? Te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque percebemos e recebemos o bem que o Senhor tem prazer de fazer em nós e as nossas famílias. Eu te louvo por cada ovelha preciosa tua que o Senhor tem trazido ao teu aprisco para
cuidar de cada uma delas, para tratar com cada uma delas. E assim, Senhor, eu declaro em Teu nome, Jesus, famílias benditas do Senhor, que serão reconhecidas por outras famílias, por outros povos, Senhor, e verão a diferença daquele que Te serve e aquele que não Te serve, pois estamos aqui para Lhe obedecer. Estamos aqui, Senhor, para andar em linha com a verdade bíblica, receber as instruções que vêm do Teu altar através do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite. Te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Teus átrios, pois vale mais um dia, Senhor, na Tua casa do que 1000 anos aí fora. E nós Te agradecemos porque nesta noite o Senhor nos trouxe à Tua casa. O Senhor nos fez chegar aqui vitoriosos, triunfantes, com mais um dia, Jesus, em que vencemos em Teu nome, em que pela fé nós vencemos, Senhor, e estamos aqui, prostrados diante de Ti, com o nosso coração quebrantado, Jesus, humildes diante da Tua presença, com temor e santo tremor, para declarar o nosso amor a Ti e receber as Tuas instruções para louvor e glória do Teu nome. Me use, Senhor, como Tu queres, pois é com temor e tremor que me apresento em Teu altar, Senhor, para ser nas Tuas mãos um instrumento de valor, pois eu nada sei, eu nada posso, toda a capacidade, toda a minha suficiência vem de Ti, Senhor, e por isso eu lhe peço, me use, Senhor, mais uma vez nesta noite, para que eu fale em Teu nome, com total respaldo do Teu Santo Espírito que habita em minha vida, manifestando, Senhor, no seio da Tua igreja, os Teus sinais, as Tuas maravilhas, os Teus prodígios, os milagres, ó Deus, enquanto a Tua palavra é pregada, pois está escrito e nós cremos que os sinais acompanharão aqueles que creem, Jesus. E aqui estão os Teus filhos que creem na Tua palavra e receberão nesta noite do Teu poder para Teu louvor e Tua glória, e todos que irão receber digam amém. Glórias a Deus. Obrigado, minha pastora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos amados, amados meus, amados de Deus, homens e mulheres abençoados por Jesus, homens e mulheres que têm diante de Deus os seus nomes escritos no livro da vida, o qual o Senhor chama cada um deles, os nomes pelos quais o Senhor chama, os nomes pelos quais o Senhor naquela cruz deu a sua vida. Nós estamos crescendo a cada dia, nós estamos aprendendo a cada dia, e como é bom aprender com a palavra de Deus, como é bom ter a vida transformada pelo poder de Deus. E hoje nós entendemos completamente que a nossa vida só é transformada e mudada quando recebemos de fato a palavra do Senhor, quando de fato entendemos a palavra e obedecemos em tudo, sem questionamentos, sem réplicas, com mansidão de espírito, com obediência. O Senhor tem prazer numa vida assim, e Ele ajuda cada vez mais nas nossas dificuldades, porque nós sabemos que não é fácil, é muito difícil alinharmos a nossa vida com as verdades bíblicas, mas é necessário, se faz necessário, porque faz parte do nosso chamado a mudança, faz parte do nosso chamado a transformação. Não podemos mais viver como éramos, não podemos mais ter uma vida como antigamente tínhamos. A cada dia que nós recebemos esta palavra, nossa vida precisa ser transformada, até porque somos reformadores, fazemos parte da última reforma protestante. E como ser um reformador se eu mesmo não aceito e não recebo a reforma na minha vida? Então é necessário
que a partir de mim a minha família seja reformada, os meus hábitos sejam reformados, os meus pensamentos sejam reformados e todos eles alinhados à verdade da Bíblia Sagrada. Amém? Então a Bíblia, ela nos mostra que há um tempo para todas as coisas, ok? Inclusive para falar e para calar. E este é um ensinamento muito precioso para a nossa vida, porque nós sabemos que o poder da vida e da morte está na língua. Ok? Então, nós precisamos cuidar da nossa língua. Nós precisamos cuidar da nossa boca, o que sai da nossa boca. Amém? Então é muito importante ter o domínio sobre as palavras. É muito importante, tanto na aplicação como no tempo devido para ser aplicadas estas palavras. Ou seja, o que nós falamos e quando falamos, neste caso específico na família, tem que gerar a bênção de Deus. Amém? Tem que gerar a paz, tem que gerar o amor, tem que gerar o respeito. Até mesmo quando é necessário eu falar de forma mais rígida, talvez. Até quando eu necessito falar aquilo que o Espírito Santo está me dando autoridade para falar, eu vou falar com autoridade, porém em amor, com amor, para que o amor de Deus se manifeste dentro da minha casa e da minha família. Ok? Até aqui tudo bem? Amém? Então vamos para o número 1. Eu devo falar honestamente, com sinceridade, cuidando para não expor ou magoar um familiar. Desculpa, vou refazer a leitura. Falar honestamente, com sinceridade, cuidando para não expor ou magoar um familiar, é um ato de amor. Ok? Então, quando eu tenho essa preocupação, que preocupação? Muitas pessoas dizem assim, não, é melhor não falar nada. É melhor deixar quieto. Amados, você é luz desse mundo, você é sal desta terra. Então jamais você pode dizer, não vou deixar quieto, não vou falar nada. Se é o momento de se calar, então você vai se calar. Mas se é uma situação que você precisa falar, você vai falar. Pode não ser naquele momento. Amém? Mas você vai, pelo Espírito, discernir o momento em que você deve falar. Porque tem pessoas que chegam a um ponto que dizem assim, não, eu estou orando. Amém. Deve orar. Só que a fé nós entendemos que eu tenho que orar e agir. Se eu só orar e não ter uma ação, não vai acontecer. Então eu preciso orar e agir. Eu preciso ter uma ação. A fé exige uma ação. Então, dentro da minha casa, eu devo falar honestamente, com sinceridade. Cuidar para que eu não exponha, às vezes, a vergonha do meu familiar, não é? Ou magoar a vida daquele meu familiar. Porque o que eu tenho que fazer em amor. Então você dar a direção, você corrigir, você dar a instrução, é manifestação de amor. Amém? Porque é para que a bênção de Deus seja manifesta. Então se eu amo, se eu sou verdadeiro, primeiro comigo mesmo e depois com o meu próximo, então eu vou proceder assim. Porque é o segundo maior mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que você tem recebido de Deus, você tem que aprender a dar com amor e em amor. Quem está entendendo? Então letra A, daqui do número 1. Falar sempre a verdade em amor, mesmo sendo difícil. Nesse ponto aqui muitas pessoas fogem. Eu acabei de dizer, há situações que pessoas preferem deixar de lado para não criar uma situação desagradável. Só que quando nós falamos a verdade em amor, quando nós corrigimos em amor uma situação, mesmo sendo ela difícil, amados, naquele momento pode vir para a nossa vida um desprazer.
Pode vir para a nossa vida até uma tristeza, uma amargura. Amém? Porque ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser repreendido. Alguém gosta? Não gosta. Porém, se é em amor, por amor, para o crescimento, para que a bênção de Deus se manifeste na minha família, para que de fato eu seja reconhecido como uma família bendita do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar naquela correção. O Espírito Santo é quem vai testificar no espírito daquela pessoa que está recebendo esta correção. Quem está entendendo? Amém? Efésios 4, 25 e 29 diz assim, a palavra do nosso Deus: por isso, deixando a mentira. Então, igreja, nós já falamos disso aqui e nós vamos sempre estar falando, porque nós não temos parte com mentira. Amém? Nem mesmo mentirinha. Então, deixando a mentira. E por que a Bíblia diz isso? Porque no mundo, amados, a mentira é comum. Amém? No mundo, a mentira faz parte do viver das pessoas. Então, é uma embramation, né? Uma embramation. A pessoa inventa histórias para dar uma enrolada. E este inventar histórias é o quê? Mentira. Então nós não temos aqui embramations. Nós somos aqui pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, e não deixamos nada de lado, não vamos abafar o caso. Nós vamos trazer o caso à tona para em amor resolver. Para em amor colocarmos os pingos nos is e alinhar as nossas vidas à doutrina bíblica que Deus exige de uma família bendita. Amém? Então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, na igreja, eu tenho que viver assim, e em casa. E amados, eu vou dizer algo sério para você. Muitas pessoas se preocupam de viver a palavra junto com os santos, na presença dos santos, na Assembleia dos Justos, que é aqui nos átrios do Senhor. Se preocupam, e se preocupam mesmo, não, porque tem que ser sério, tem que amar, não pode mentir, tem que falar a verdade. Só que aí dentro de casa, só Deus na causa. E você quer saber por quê? Por causa da liberdade que a pessoa tem no seu território. Na sua casa se fica esparramado? Fica porque é a tua casa, não é? Você vai para o sofá, você vai para o quarto, você vai para o banheiro, você vai para a sala, você vai para onde tu quer, porque é a tua casa. E isso é muito sério, porque tem pessoas que falam às vezes para membros da família o que não falaria para uma pessoa de fora. Tem pessoas que usam palavras para os seus cônjuges ou para os seus filhos, palavras que não usariam com estranho. Por quê? Por causa da liberdade que se cria dentro de um lar. Estão entendendo? E isso é muito sério. Então nós temos que ter cuidado, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então você é dispenseiro da graça do Senhor. Da tua boca o que tem que sair? Palavras unicamente que forem boas para a edificação. O nosso falar dentro de nossa casa tem que ser santo. Quando eu falar, eu devo falar de acordo com a palavra de Deus, amados.
Porque a história, sabe, de se falar, não, porque eu acho isso, porque eu acho assim, porque eu acho assim, é demoníaco. E isso só traz contendas. Agora, quando em uma situação eu discerno, eu julgo que é o momento de eu falar, e eu uso a palavra de Deus para falar, é santo. E vai ter resposta de Deus, porque Deus zela pela sua palavra. Quem está entendendo? Amém? Em Efésios 4,15 está escrito assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós devemos crescer. Por isso, este crescimento exige que eu fale a verdade, que eu seja sincero, que eu seja verdadeiro, que eu seja transparente. Eu não posso ter coisas ocultas e escusas. Amém? Não posso viver, sabe, escondendo coisas da minha esposa. Eu não posso ter coisas escusas em relação à minha esposa. Eu sou uma carne com ela, uma só carne com ela. Então a minha vida tem que ser transparente com ela. Amém? A minha vida tem que ser verdadeira com ela, tem que ser verdadeiro com os meus filhos. Eu tenho que ser verdadeiro com os meus filhos, assim como a minha esposa, para que a família seja de fato a família bendita do Senhor. Agora, quando se há coisas que tem que se esconder, amados, não tem aprovação de Deus, ok? Se existe dentro da casa, dentro do lar, a falta da verdade, Deus não está nisso. Deus não está aprovando este lar. Então, é necessário que aquele que está enxergando isso, aquele que está vendo essa situação, fale em amor dessa situação, para que essa situação seja corrigida em nome de Jesus. Amém? E que este mal cesse de uma vez por todas. Que este mal pare de crescer, de oprimir, de reinar dentro deste lar. Então, se é necessário falar, eu vou falar em amor, e sabendo a hora que eu tenho que falar. Provérbios 27, versículos 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Amados, eu prefiro muito mais, e hoje eu louvo a Deus pelos meus líderes. Eu louvo a Deus pelos meus líderes, que eles não têm papas na língua para me corrigir. Eles não têm. O que precisa ser corrigido é francamente, é abertamente. Não se tem rodeios. Estão entendendo? Por quê? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Pessoas que nos abraçam, nos dão beijinhos, nos dizem que amam. Isso não é amor de verdade. O amor de verdade, quando vê que precisa de uma repreensão, repreende. Francamente, abertamente, sinceramente, verdadeiramente. Porque isso é amor. Amém? Quando eu não ligo, então eu faço de conta que eu amo. Eu dou um beijinho, eu dou um abraço, eu digo que eu amo. O versículo 6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, o que ama, ele vai causar feridas, muitas das vezes, na pessoa que ele ama. Por quê, pastor? Porque ele vai corrigir. Se ele está vendo aquela pessoa que ele ama ir por um caminho mau, ele vai falar: vem cá, não é por aí, não é dessa forma. Você precisa voltar para o caminho. Você precisa entrar de novo no caminho. Então, às vezes isso gera feridas. Mas leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Ok? Então, aquele que ama, amados, ele vai estar sempre corrigindo. Ele vai estar sempre preocupado com a vida daquele que ele ama. Então aquele que ama está lá na família, às vezes está indo lá por um caminho torto. Opa, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar. Você acha que está certo isso? O que você está fazendo está de acordo? É o que você tem aprendido pela palavra de Deus? É o que você tem recebido do altar do Senhor? É isso? Amém? Então é uma
É um puxão de orelha, sim. E precisa ser franco. Tem que ser abertamente. Principalmente os cônjuges. Os cônjuges não podem ter, amados, receios de se abrirem um para o outro. Os cônjuges, é o que eu disse, não pode ter nada encoberto um do outro. A minha vida, toda ela, a minha esposa sabe. Tudo da minha vida, a minha esposa sabe. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo, não tem reservas. Não tem reservas. Assim como a vida dela para comigo. O nosso casamento, dia a dia, ele cresce na intimidade. Em tudo. E assim deve ser o casamento. Amém? Crescer em intimidade dia após dia pela palavra do Senhor. Para que os dois caminhem juntos de fato. Agora, se há coisas escusas, se há coisas escondidas, já não há sinceridade, já não há verdade nesse relacionamento. Aí há a mentira. O que a mentira traz? Destruição. A mentira traz ruína, a mentira traz derrota. E isso não deve existir na nossa vida e na nossa família. Amém? Então, por isso, ter o discernimento de falar francamente o que precisa ser falado. Jamais veja o problema e deixe passar. Não. Você pode até deixar passar naquele momento, que de repente naquele momento você vai falar, vai criar uma situação constrangedora, ou vai envergonhar, enfim. Mas você deve guardar aquilo para posteriormente chamar este membro da família, sentar com ele e conversar francamente. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Letra B. Amar a verdade. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 6, diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, quando eu amo, eu não me alegro com a injustiça, eu me alegro com a justiça, com a verdade. Então eu amo a verdade, eu quero viver esta verdade porque eu amo a verdade e não a injustiça. Estamos entendidos até aqui? Ok? Número 2. Demonstramos amor à nossa família quando usamos cuidadosamente as palavras. Então nós devemos manifestar o amor à nossa família com palavras, com as palavras, ok? Muito mais com atitudes, mas também com palavras. Então há uma estatística, não é? Há um estudo científico, diz que é comprovado, tá, irmão? Irmã, não é o pastor que está falando. É o estudo que foi comprovado. Que o homem, ele fala diariamente, média de 7.000 palavras. Ok? E a mulher, ela fala diariamente por volta de 20.000 palavras. Não sei porquê, tá? É o estudo que diz, não é o pastor que está julgando. Amém? É o estudo que diz, né? E se não fala, está digitando, né? Se não fala, está digitando, está mandando zap, enfim, são palavras que estão sendo enviadas, não é? Mas é o estudo quem diz, irmão. Então, nós devemos manifestar o nosso amor à nossa família com palavras. Então, se o homem já fala 7.000 por dia e a mulher fala 20.000 por dia, quantas para o seu cônjuge, para os seus filhos você fala de amor? Com amor. Que edifiquem a vida do seu cônjuge, que, sabe, dê entusiasmo à vida do seu cônjuge, que dê ânimo, que dê alegria, que dê felicidade. Quantas você usa para a tua família? Então é assim, às vezes nós gastamos as palavras com coisas tão, desculpa aqui falar, mas insignificantes, tão banais. E aquilo que de fato nós deveríamos investir as nossas palavras, nós não estamos nem aí. Amém? Não,
eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E está lá orando e vai morrer orando e não vai ver a bênção manifestada dentro do seu lar. Amém? O Senhor está nos ensinando para que a bênção seja vista pelos nossos olhos, seja vivida por nossas vidas. Isso que o Senhor quer. Você diga amém. Então, nós devemos manifestar o nosso amor à nossa família com as palavras. E você diga amém novamente. Cuidado com a língua. Cuidado com a tua língua. Provérbios 19:9 diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras vai vencer. A Bíblia diz que perece. Às vezes falar uma mentira, pequenininha que seja, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Vai perecer, vai colher das suas sementes. E nós sabemos que uma palavra é uma semente. Essa semente vai dar fruto e eu vou ter que colher este fruto. Então, se da minha boca está saindo uma mentira, o fruto que eu vou colher não é um fruto bom. Então, cuidado com a língua dentro do teu relacionamento. Cuidado com a tua língua dentro do teu casamento. Cuidado com a tua língua na criação dos teus filhos. Não minta para os teus filhos. Ensine os teus filhos a não mentir. Porque aquele que mente, perece. Amém? Em toda e qualquer situação eu devo pensar para falar, irmão e minha irmã. Eu tenho que ter este cuidado, pensar para falar. Há situações em que as pessoas dizem coisas a outras pessoas da família que são mentiras. Porque algumas famílias não vivem de modo transparente, de modo verdadeiro, não é? E aí essas palavras, às vezes, trazem a destruição para essa família. Ou seja, a família própria está plantando a sua própria destruição. Estão entendendo? Estão entendendo? A própria família está cavando a sua cova com mentiras, com palavras que não agradam o Senhor, com palavras duras às vezes. O marido que às vezes não trata a esposa de modo digno, o marido que às vezes não considera a esposa como se deve considerá-la. E tudo isso Deus vê. Amém? Deus vê, e depois não adianta falar: Deus, o Senhor não muda a minha vida, nada acontece. Espera aí. E as mentiras que você profere? E as palavras duras que você usa com o seu cônjuge? Cuide da sua língua. Amém? Para outra pessoa você não falaria o que você fala para o teu cônjuge. Para outra pessoa você não falaria o que você fala para o teu filho ou para a tua filha. E você vai dar conta de tudo isso que sai da sua boca. É muito sério. Amém? Por isso nós estamos aprendendo aqui o tempo de falar e o tempo de calar. E o que falar, e quando falar, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu estou falando. Provérbios 16, 28 e 27, para entendermos melhor, diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Amado, o difamador, se há dentro da família uma pessoa que difama, uma pessoa que, sabe, ama a contenda, ama a intriga, ela separa uma família, ela consegue separar uma família. Separa irmãos, separa os pais. Porque a Bíblia diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. É muito sério. Então,
Está tendo ali um bom relacionamento, de repente, do nada acontece alguma coisa que se cria uma contenda. A pessoa já não é mais amiga da outra. A pessoa já é inimiga. Por causa do quê? De difamação. O homem depravado, diz o 27, cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Então nós não vivemos para dividir a nossa casa e a nossa família. Diga isso. Eu não vivo para dividir a minha casa. Eu não vivo para dividir a minha família. Pelo contrário, eu vivo para amar a minha família, demonstrar amor à minha família e cuidar da minha família. Amém. Muito bem. 21, 23 de Provérbios diz assim: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Amado, aquele que abre muito a sua boca e não refreia a língua, ele traz angústias para a sua alma. Amém? Mas o que guarda a sua boca e a sua língua, ele guarda a sua alma, ele está protegido. Não é para viver mudão, sabe? O mudão. Não fala nada. Não, não é para ser assim. Não, eu estou guardando minha boca, pastor. Estou guardando minha língua. O senhor ensinou que não é para abrir a boca, não é para soltar a língua. Não, não é isso. É para vigiar a língua, para cuidar da boca. Amém? Pensar antes de falar, pensar as palavras que vai ser faladas. Amém? Porque em amor, por amor, amados, é uma coisa, mas de repente aquilo está sendo, tudo sendo lançado, sabe, sem freio. Isso acaba prejudicando e não ajudando. Amém? Provérbios 17, 28 diz: até o estulto, quando se cala, olha que palavra, amados, é tido por sábio. Então assim, até o tolo quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Amém? Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então tem pessoas, amados, que a hora que abre a boca, sabe, 5 minutos que você fica com essa pessoa, você já vê o que a pessoa é. Se ela é sábia, se ela é tola. Amém? Por quê? A pessoa, ela não tem breque na língua, ela não tem o freio, ela vai falando, e você começa a observar a pessoa e você vê que não tem sabedoria nela. Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A pessoa acaba trazendo problemas para a sua vida porque falou demais. Amém? Então a sabedoria, ela evita contendas, ela evita guerras. Então dentro de casa, principalmente, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. A situação que tem que ser arrumada, que tem que ter a conversa franca, amados, tem que ser a conversa franca pela palavra de Deus, não pelo muito falar da minha língua, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Não, para toda a situação a Bíblia tem a solução. Ok? Tito 3, 8 a 11 diz: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente,
para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Olha, agora é um âmbito geral aqui para tudo. Evita discussões insensatas. Então tá dentro de casa, tá lá às vezes a esposa, sabe, reclamando de alguma coisa, ou às vezes o marido reclamando de alguma coisa. Evita a discussão. Amém? Se não vai edificar, e discussão não edifica mesmo, amados. O que edifica é uma conversa, um diálogo franco, sabe? Com transparência, com verdades. Isso edifica, isso traz a bênção de Deus. Agora, discussões insensatas não traz bênção de Deus. Então, genealogias. Ah, porque vamos ver a genealogia de Moisés. Que bem vai trazer isso? Vai trazer bem? Então, evita. Ah, mas a minha família tem um lá, pastor, que ele é da lei. Evita. A Bíblia diz para evitar. Evita o quê? As contendas e debates sobre a lei. Amados, está bem claro. Se dentro da nossa família tem alguém da lei, é para evitar debates. A palavra de Deus não é para ser debatida, é para ser crida. Isso está aqui no meu coração, eu tenho crescido nisso a cada dia. Eu não vou dar pérolas aos porcos, eu vou dar a palavra para aqueles que estão ordenados a crer. Amém? Os que não estão ordenados a crer, eu não vou ficar insistindo. Porque os que não estão ordenados a crer, eles vão vir com debates. Estão entendendo? Eles vão vir, eles vão querer debater. Então, a Bíblia é bem clara. Paulo falou para Tito, Paulo, evita. Tito, evita. Evita discussão insensata, sabe? Principalmente aí dentro da família, se tiver. Demonstra o amor de Cristo por essas vidas. Demonstre o amor de Deus por essas ovelhas também, que Jesus deu a própria vida. Mas não entra em debates, em contendas sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Não vai trazer nenhum benefício. Sabe? Algo que de fato eu vejo a cada dia também na minha vida. A graça, só a graça dá isso para uma ovelha de Jesus. Hoje eu prefiro muito mais ter paz do que razão. Eu não quero ter razão. Sabe por quê? Porque eu tenho a verdade. A verdade está comigo. Então para que ter razão? Eu não vou perder mais a minha paz. Estão entendendo? Eu não vou mais perder a minha paz. O tempo de menino já passou. Acabou. Acabou o tempo de menino. A cada dia que passa eu me vejo mais homem, mais adulto na graça de Deus. Amém? Então que você receba esta palavra. Porque não adianta sofrer, não adianta querer discutir, não tem utilidade e são fúteis. E eu vou querer fazer do meu jeito falando que a Bíblia é mentirosa? Não, pastor, eu vou insistir, mas a Bíblia está dizendo que não tem utilidade e é fútil. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então se crê, crê, se não crê, já está condenada. É assim. É o que a Bíblia diz. Amém? Então, viva a paz dentro da sua família, dentro da sua casa,
com as pessoas que você convive, viva a paz, controlando a tua boca. Amém? Colocando freio na língua. Porque a Bíblia não se discute, a Bíblia se crê. Repita comigo: Bíblia não se discute, Bíblia se crê. Ponto final. Então, família bendita que crê na Bíblia não fica discutindo. Ok? Provérbios 26, 4 e 5 diz: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Olha o que a Bíblia diz, amados. Quando você dá corda para um insensato, você se torna insensato igual a ele. Percebeu? Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Por quê? Você, quando dá corda para um insensato, ele se acha. Entendeu? Ele se acha, ele fala: está debatendo comigo. Opa, eu estou no nível aqui de debate. Agora, se você vê que é um insensato e o ignora, pronto, você fica numa posição superior. Estão entendendo? Amém? 1 de Pedro 4, parte A do versículo 11, diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então nós temos sim, amados, que praticar ou falar pela palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra a fundo para que tudo na nossa vida a gente venha falar segundo a palavra de Deus, de acordo com os oráculos de Deus, para que o achismo saia de uma vez da nossa vida. Não, a Bíblia diz isso. Não, pastora, meu amor, nós temos um assunto para resolver aqui dentro do nosso lar. O assunto é em tal área, é em tal aspecto. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, assim, assim. Não, mas a Bíblia... Então vamos entrar num acordo. Não debater a palavra, mas vamos entrar no acordo de acordo com a palavra. Quem está entendendo? Tito 2, 1 a 9 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Olha, amados, é a Bíblia que instrui isso. Tá? Homem idoso tem que ser temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, misericórdia, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, as idosas têm que ser exemplo, não só na igreja, mas como dentro de casa. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, olha, amados, a instrução para todos aqui, até o mais idoso como o mais novo. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Amados, às vezes as pessoas cristãs, dentro das suas casas, elas usam, palavreados que não se pode dizer que é sadio. Não se pode dizer que é irrepreensível, porque é repreensível. Então a Bíblia diz que eu devo ter uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões.
Sabe? Característica de Satanás é o quê? Rebeldia. Amém? Então, amados, o que eu tenho que entender é que eu tenho um chamado para obedecer e não para ser rebelde. Então, dentro de casa, eu tenho que aprender a obedecer ao Senhor Jesus. Eu conheço o meu papel. Se eu sou marido, se eu sou homem, eu vou obedecer ao meu Senhor Jesus. Se eu sou mulher, amém? Eu conheço o meu papel, eu vou obedecer ao meu Senhor Jesus. Eu vou manter o meu casamento de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu vou cuidar do meu casamento. E não vou ser rebelde. Ok? No meu trabalho, se eu tenho lá um chefe que não me agrade, eu não vou me mostrar rebelde. Eu não vou ser respondão. Se eu não estou feliz ali, eu vou procurar um outro lugar aonde eu me sinta bem, para ser submisso de fato àquele, a pessoa que tem que ser meu chefe. Quem está entendendo? Então tem que ser obediente. Rebeldia é característica de Satanás. Respondões é pessoas que têm o atributo de Satanás. Ok? Colossenses 4:6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você já comeu arroz sem sal? É gostoso? Você põe um pouquinho de sal, fica gostoso? É a mesma coisa, né? É arroz, não é? Então uma palavra sem tempero, sem tomperro, ela pode não promover aquilo para qual ela está sendo lançada. Então, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, tenha sabor, seja gostosa, amém? Para saberdes como deveis responder a cada um. Número 13, vamos finalizar. Se calar é demonstração de sabedoria em determinadas situações. Letra A. É demonstração de sabedoria se calar em um momento de ira. Se irou, se cale. É demonstração de sabedoria. Provérbios 14:17 diz: o que presto se ira faz loucuras. Então, não tem domínio. E o homem de maus desígnios é odiado. Letra B. Quando não se tem a demonstração de sabedoria, amém? Se calar, quando não se tem conhecimento de todos os fatos. Então, quando eu não tenho os conhecimentos de todos os fatos, eu prefiro me calar, para que eu não seja tido por tolo. Amém? Porque de repente eu chego aqui para a pastora e falo: pastora, você não sabe o que a nossa diaconisa Cris falou de mim. Ela falou isso assado de mim. Meu amor, meu pastor, verdade. Pronto, ela já comprou. Entendeu? Porque eu fui eu primeiro falar para ela. Então jamais você pode falar sem conhecer os dois lados. Então é sabedoria se calar quando não se conhece os dois lados. Ah, é assim. Eu vou orar por você. Vou orar por você. E Deus vai trazer à luz aquilo que está em trevas. Amém? Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir a estultícia e vergonha. Então é isso. Você falar alguma coisa, você tomar um partido, você se colocar numa posição antes de ouvir, sabe, toda a situação, você acaba sendo envergonhado. Letra C.
É sabedoria se calar quando o falar possa ser ofensivo para o fraco. 1 Coríntios 8, 11 e 12 diz: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, tem coisas que não é para todo mundo que a gente pode falar. Mesmo a pessoa estando dentro da igreja. É complicado isso, mas é o que Paulo ensina. Que se tem um fraco, a gente tem que se calar em alguns assuntos. Em algumas coisas a gente tem que se calar para que esse fraco se torne forte. Amém? Quem está entendendo? Letra D. É sabedoria se calar quando não se reflete antes. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando Jesus estava passando ali por todo o ultraje, por toda a humilhação, ele ficou lá boquejando? Ele ficou reclamando? Não. Ele se calou. Ele é o nosso exemplo. Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Só a palavra de Deus domina. Só o fruto do Espírito tem o poder para domar a língua. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Então que nós venhamos entender, que nós venhamos nos preocupar, que nós venhamos cuidar, que nós venhamos alinhar o nosso falar, o nosso pensar, que nós tenhamos a sabedoria para falar e para se calar, os momentos em que nós devemos falar, os momentos em que nós devemos calar, porque nós temos que manter em nosso lar, em nossa família, a paz. A paz, amém? Nós temos que vir para a casa do Senhor todos em paz. Sair das nossas casas todos em paz, porque o culto a Deus, amados, começa no nosso lar. O culto a Deus começa na nossa família, na nossa casa. Então nós temos que vir para a casa do Senhor com mãos limpas, com o coração puro. Ok? Que assim seja, porque assim disse o Senhor.